Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. Mensagem do céu é importante para você. E hoje nós estamos aí com o curso de judeus messiânicos hebreus. Nós chegamos ao capítulo 6. Vamos começar aqui, versículo 1 do capítulo 6. Por isto, pondo em parte os princípios elementares da doutrina do Messias, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da emuná no eterno, o ensino de imersões, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se o Eterno permitir. Então ele considera, o autor de Judeus Messiânicos, ele considera que esses princípios são a base, são o alimento do leite espiritual, das crianças espirituais que precisam ter entendimento sobre essas questões. Nós vamos tratar então um por um, não é? Os princípios elementares do que eles chamam aqui na tradução de doutrina do Messias, das ordenanças do Mashiach, não é? Que são ordenanças, como ele deixou para a gente, sobre nós devemos perdoar, nós devemos... tudo que está em Matitiá, o capítulo 5, quem fez o curso Bessorot, acredito que acompanhou bastante esse contexto. É importante, se você não fez, faça, porque você vai ter entendimento sobre o que Mashiach colocou para nós, como bem-aventurança, o que a pessoa é feliz se ela realizar. São coisas elementares, são coisas que Mashiach lançou como sendo um alimento para as pessoas carentes do leite espiritual. E esses princípios elementares, que é o que? Quando eu tenho uma intenção de mal para com alguém, se eu olhar alguém com intenção de mal, eu já fiz o mal, esses princípios não eram levados em conta. Nós temos esse princípio por certo, isso não quer dizer que nós acreditemos nisso. Se nós acreditássemos que quando a gente fala mal de uma pessoa, nós estamos assassinando a pessoa, nós não teríamos mais a posicionamento de difamar as pessoas. Eu espero de todo o coração, na minha vida, não agir dessa maneira. Eu tomo muito cuidado naquilo que a gente está apresentando para não se tornar um assassinato dos nossos lábios. Isso é muito fácil nós fazermos. E isso faz parte do leitinho espiritual. O nosso modo de falar é a parte do leitinho espiritual. Então deixemos-nos levar para o que é perfeito. E aí ele volta a falar do leitinho, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas, ou seja, a pessoa que ela passou da infantilidade espiritual, ela não precisa ficar continuamente trazendo sobre si o arrependimento de coisas, porque ela não deveria mais praticar essas coisas. Ela tem de se arrepender daquilo que ela fez e não voltar a pecar. Então nós somos imaturos espiritualmente quando nós sabemos o que é certo, pedimos perdão por ter feito e voltamos a fazer a mesma coisa. Isso demonstra a nossa imaturidade espiritual. É muito importante que nós tenhamos entendimento, a base do arrependimento das obras mortas, a base daquilo que ofende o coração do Eterno. Nós não podemos ter pecado deliberado, queridos. Eu e você não podemos acreditar ou confiar que, olha, eu vou pecar e vou pedir perdão porque aquele que muito amou, muito perdoou. Então eu vou fazer o Eterno me amar mais, pecando mais. Não, queridos. Isso não existe. Há muitas pessoas, queridos, que vivem na licenciosidade, vivem dando lugar para o mal agir na vida. E essas pessoas, segundo o texto, aonde tem de alguém chegar para a pessoa de novo e falar, olha, você tem que se arrepender de fazer isso, é sinal que a pessoa não tem discernimento. A pessoa, ela continua vivendo como uma criança espiritualmente. É muito importante que você compreenda o que diz as Escrituras, no sentido de que uma pessoa espiritual,
ela julga todas as coisas, não pessoas, viu? Queridos, uma pessoa espiritual não julga todas as pessoas, viu? Uma pessoa espiritual julga todas as coisas concernentes à sua própria vida, as coisas concernentes a... Hoje de manhã eu falei, inclusive, com meu marido sobre isso. Queridos, como que nós, eu e você, é uma pergunta, tá bom, queridos? Pelo amor, é uma pergunta. Como que nós, que estamos vendo o que as lideranças mundiais estão fazendo, enganando o povo, uma corrupção imensa em todos os escalões, no mundo inteiro a gente está ouvindo isso, decisões que têm trazido um prejuízo imenso para o planeta, para a alimentação, para transmissão de contaminação via ar, via água, não é? Via ondas. Se tudo que nós vimos as lideranças mundiais fazerem fez com que nós chegássemos até aqui, por que nós acreditamos que eles vão fazer algo para o nosso benefício? Eu não estou dizendo para a gente parar, pelo contrário, queridos, de orar pelos nossos líderes. Eu tenho orado intensamente, eu e meu marido, a gente tem orado pelos nossos líderes, principalmente os mais próximos, né? Aqueles que são líderes das cidades, não é? Eu tenho orado por isso, que o Eterno nos dê líderes que tenham compaixão do povo, tenha compaixão das pessoas, principalmente os mais próximos a nós, não é? Quanto mais próximo, mais intensa deve ser a nossa oração. Orar pela vida do líder da nossa nação. Nós temos de orar, queridos, nós temos de orar, nós não podemos parar de orar por isso. Mas, queridos, se tudo que foi feito em gerações deixou claro, vamos tirar o contexto do que foi feito para o mundo, vamos para a Bíblia, vamos para as Escrituras. Se a gente vê os reis de Israel já começando o reinado, estabelecendo os altos, com idolatria para o povo não ir para o Eterno, olha a liderança, que o Eterno fale para você em nome de Yeshua. Olha, como é que começou essa governabilidade na parte norte de Israel? Eles já começaram fazendo algo para que as pessoas não encontrassem com o Eterno. Eles já começaram fazendo altos, colocando bezerros ali em Samaria, para que as pessoas não se voltassem para o Eterno. Eu estou falando de Israel, queridos. Estou falando de um governo que só pensava nele mesmo, ele não pensava no povo. Ele não pensava nem nele, né, queridos? Porque se aquele rei tivesse um povo voltado para as coisas do Eterno, ele teria uma governabilidade que excederia o entendimento de geração em geração. Se ele levasse o seu povo a buscar ao Eterno, se ele fizesse isso. Porque, queridos, muitas vezes servir o Eterno está na moda, não é? Moshe, quando ele estava lá em Israel, o povo estava servindo a Hashem. Bastou ele morrer e o povo, a moda passou, queridos. A moda passou. Ficou ainda mais um pouquinho na mão de Yoshua e Josué, mas a moda passou. Então, queridos, às vezes está na moda ser crente. Está na moda ser messiânico. E quando passar a moda, queridos, o que é que sobra? É importante ter entendimento, amados. Se nós temos uma parceria com o pecado, nós vamos colher essa parceria. Ele trata isso da parte, o autor de Judeus Messiânicos vai tratar isso como sendo uma parte infantil. Também a emuná no Eterno, como eu falei para vocês, as pessoas confiam nos governantes que já enganaram, mas elas não conseguem confiar no que o Eterno diz. Tudo que o Eterno diz para ela é loucura. Mas ela confia no que as pessoas dizem, no que os homens dizem, no que os governantes da ciência dizem, no que o governante... Queridos, eu tinha essa ilusão patética até o ano passado. Eu não deixo de ouvir o que a ciência está dizendo, queridos.
mas eu não deixo de saber nas Escrituras o que o Eterno está dizendo, que sobrepuja o entendimento humano. O ensino de imersões, o que seria o ensino de imersões? Trabalhar e tratar sobre o ensino de imersões, não é? Nós temos a imersão da conversão, nós temos a imersão que é uma imersão ordenada no nome de Yeshua, mas nós temos outras imersões, por exemplo, antes do casamento, nós temos uma imersão, não é? Nós temos uma imersão para alguém que vai fazer um voto para com o Eterno. Ele tem uma imersão. Isso é uma coisa essencial. Todo mundo deveria saber sobre isso. Uma pessoa vai fazer um voto ao Eterno. Ela tem uma imersão. Da imposição de mãos, que nós não podemos sair impondo as mãos sobre qualquer pessoa. A gravidade que isso tem. A ressurreição dos mortos, queridos. Há pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos, queridos, como os saduceus. Isso é uma coisa para criancinha. Criancinha do leitinho espiritual entender. O juízo eterno, queridos, que muitos não creem, é leitinho espiritual. São bases, são princípios da emuná. E ele coloca, olha, nós vamos falar sobre isso se o Eterno permitir, porque essas questões, queridos, lançam de novo o mesmo fundamento e você nunca começa a erguer tua casa. Lança essas coisas e deixa claro que a pessoa não está pronta para nada. A pessoa não sabe os elementos. E aí o que acontece quando você estrutura uma casa insensatamente? Ela vai ruir. Ela vai ruir. Mas, querido, se a sua base estiver sólida, não importa o ímpeto, o vento, quem está mais próximo da gente, acompanhou aí, nós passamos por ventanias, terremotos, entre outros, terríveis, ministerialmente falando. Queridos, se nós não tivéssemos a estrutura do conhecimento elementar, das doutrinas do Mashiach, se nós não tivéssemos nos deixado levar pelo que é perfeito, nós não soubéssemos sobre o arrependimento das obras mortas e a confiança em Hashem, nós não conhecêssemos o poder da imersão, se nós não tivéssemos a imposição de mãos sobre nossas vidas, não crêssemos firmemente na ressurreição dos mortos e do juízo vindouro, pode acreditar que a casa teria ruído. E isso ocorre com cada um de nós, queridos. Nós precisamos ter essas bases. Essas são as colunas aonde nós vamos colocar os tijolinhos amarrados nessas colunas. Tudo que nós vamos fazer passa por essas bases. Tudo. Isso é a base da obra de edificação. Que o Eterno fale isso fortemente no seu espírito. Se você tem alguma dúvida sobre essas questões, não é vergonha não saber. Mas é importante que você procure conhecer. Procure ter entendimento. Versículo 4. É impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes da Ruach HaKodesh, provaram da boa palavra do Eterno e os poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que estão de novo emadeirando para si mesmos os filhos de Hashem, expondo a ignomínia. Então, o que acontece quando uma pessoa ela recebeu a Ruach, isso não está tratando, amados, por exemplo, Manassé, rei Manassé, filho do rei Ezequias. Ele era agoreiro, adivinhava pelas nuvens, queimou os filhos dele para Moloch, ele fazia feitiçarias, praticava magia, era uma pessoa terrível. Essa pessoa ele nunca tinha provado do dom celestial. Essa pessoa, quando ele se arrependeu, preso, foi levado preso, cativo, estava manietado, grilhões foram colocados nele. Quando ele se arrependeu verdadeiramente, o Eterno restituiu a ele o trono de Davi, porque o Eterno tinha uma promessa para Melech Davi, da qual ele pôde fazer
o seu próprio benefício. Mas eu estou falando de alguém que receberam a Ruach, provaram do dom. E essas pessoas provaram da boa palavra do Eterno, dos poderes do mundo vindouro, e essas pessoas voltaram para o pecado, voltaram para o mundo, voltaram... Queridos, é muito difícil, eu particularmente não conheço uma pessoa, eu não conheço, que tenha provado de tudo isso e tenha voltado atrás. Eu não conheço, pode ser que você conheça alguém que tenha passado por tudo isso. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha sido cheio da Ruach. A pessoa pode ter divergências, ela pode ir enfim, mas ela não deixa de servir o Eterno. Ela não deixa de buscar a sua bondade, de buscar fazer aquilo que é procedente das coisas celestiais. Pode haver dissensão acerca de não, isso aqui eu não concordo, aquilo eu não concordo. Não tem como andar dois juntos se não tem acordo. Eu estou te falando de alguém que volte para o mundo. Negue o dom precioso de Hashem. Para essas pessoas é uma blasfêmia contra a Ruach HaKodesh. Não tem perdão. Existe perdão para quem agir contra o Eterno, contra Mashiach. Não existe perdão para quem agir contra a Ruach HaKodesh. Nós temos vídeos que tratam sobre isso e vídeos que tratam também sobre pessoas emadeirarem novamente Mashiach para si, o que não será possível. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte do Eterno. Vamos entender esse texto. Vamos lá. A terra está ali. Nós temos vários elementos para a produção de alguma coisa. Bom, então olha só. Eu vou produzir. Eu preciso da água, da terra e da luz. Eu tenho 3 elementos para produzir alimento, tá bom, queridos? Sempre as coisas são assim. Nesse mundo, nada age sozinho, tá bom? Então, o sol não pode dizer, olha, eu sou responsável pela sua colheita. A água não pode dizer, eu sou responsável pela sua colheita. E a terra não pode dizer que ela é responsável. Ou seja, o Eterno já criou as coisas de modo que nós aprendamos a interdependência que nós temos para que ninguém deseje viver sozinho, fazer as coisas sozinhos. E o homem não pode dizer, olha, o homem é o pior de todos, né, queridos? Não choveu, não pôs sol, não fez a terra, vai lá e planta a semente e fala, olha que mão boa que eu tenho, que nasceu tudo isso. Queridos do meu coração, é o cúmulo do absurdo, não é? Então, é importante que o Eterno fez com que nós tenhamos interdependência mesmo por meio da produção. E o Eterno está dizendo que nós somos a terra. Ele está tratando nós como a terra. Olha, vocês são a terra que absorveu a água da vida, Mashiach e Yeshua. Tudo bem? E nós, não está escrito aqui, mas nós recebemos a luz do Eterno por meio da Torá. Tudo bem? Não está escrito a luz do Eterno, mas você sabe como é produzido o alimento no solo. Se não tiver luz, não cresce. Tá bom? Nós deveríamos aprender com a terra como nós podemos produzir frutos dignos do arrependimento. Não tem outra maneira. Nós precisamos de ser esse solo, e nós precisamos da luz da Torá, e nós precisamos de Mashiach Yeshua, água da vida. Do contrário, nós não vamos produzir bons frutos. Tá bom? Essa terra, o autor de Judeus Messiânicos está dizendo que ela somos nós. E nós absorvemos a chuva que caiu sobre nós, que o Eterno deu, a água da vida, que é Mashiach Yeshua. Nós temos a luz da Torá sobre as nossas vidas e nós produzimos fruto. Nós produzimos fruto. Quem é o agricultor? Né? O nosso Pai que está no céu é o agricultor, não é Yeshua, tá bom, queridos? Nosso Pai que está no céu é o agricultor. Ele é o grande agricultor, não é? É importante que você tenha entendimento. Hashem é agricultor. Guarda isso no seu coraçãozinho. Ele plantou o jardim. Ele é agricultor, queridos. Hashem é agricultor. Tá bom?
Ele fez o homem, mas lembre-se que antes de fazer o homem, ele plantou um jardim. Hashem é agricultor. Mashiach até fala, eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o agricultor. Então, se nós tivermos a revelação de Hashem como agricultor, e nós o solo, nós vamos dar muito valor para o que ele faz em nossas vidas. Ele tem o poder, ele manda a chuva, ele é o manda-chuva, e ele é o manda-sol também. Tá bom, queridos? Então, assim, manda luz, né? É muito, quando eu tenho entendimento que o Eterno é agricultor, e ele mandou eu também ser agricultor, porque filho do Eterno tem que se parecer como ele. Ele é agricultor, ele quer que eu seja agricultor. Então nós vamos ter entendimento do que nós podemos produzir como frutos. E aqui ele dizendo, o autor de Judeus Messiânicos, nós, a terra, absorvemos a água da vida Mashiach, nós recebemos a luz do sol, a luz da Torá sobre nós, nós tivemos o agricultor trabalhando sobre as nossas vidas, e aí nós vamos receber bênção da parte dele, se nós produzirmos frutos dignos do arrependimento. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Mas, se produz cardos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. E nós temos de trazer esse entendimento para mim como terra, você como terra, que isso pode acontecer conosco. Nós vamos ter o mesmo juízo da terra. Porque nós somos terra, queridos. Nós somos pó. Nós somos terra. É muito difícil ter entendimento nessas questões, mas eu quero muito que a Ruach fale ao seu coração, ao seu espírito, para que você compreenda o que eu estou dizendo. Nós somos essa terra onde o Eterno planta. E Ele quer colher os frutos dignos de arrependimento. E esta terra, esse mundo que nós estamos, ela começou a produzir só cardos e abrolhos, queridos. Por isso ela está rejeitada, por isso ela foi amaldiçoada e por isso ela vai ser queimada. Nós já sabemos o que vai acontecer com essa terra. Mas nós, a terrinha arrancada da terra, não precisamos ter o mesmo destino da terra. Ficou claro isso para vocês, queridos? Vocês não mandam perguntas, eu vou seguindo. Tá bom? Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que estamos falando coisas duras. Porque o Eterno não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então é muito importante ter entendimento que muitas vezes nós acabamos sendo encobertos por obras de justiça. Nós podemos estar lá tudo errado, olha, não crescemos, mas a gente acaba ainda fazendo alguma coisa certa, procurando fazer as coisas corretas. E essas coisas acabam, não que a bênção venha para a gente, queridos, mas aquilo que era ruim que o Eterno tentava fazer para a gente, ele olha e fala, ele está tentando, eu vou esperar mais um pouco. Ele está tentando fazer o certo. Nós erramos em muitas coisas, queridos. Mas a intenção que nós temos de fazer o certo e o empenho de fazer o certo faz com que o Eterno aguarde, tenha muita paciência conosco e continue cultivando o nosso solo. Baruch Hashem todo o tempo. Nós desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para plena certeza da esperança. Até o fim. Até o fim. A mesma diligência, a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela imuná, longanimidade, herdaram as promessas. E a partir daqui, então, ele vai dizer, olha, vocês estão tendo tanta dificuldade com o básico e eu estou querendo crescer com vocês e já sair do mamazinho. Vamos sair, vamos desmamar, queridos, e vamos agora para o alimento sólido, não é? O mamar, a gente está agarrado em alguém, né? Para estar mamando. Nós vamos agora ter que crescer e nós vamos ter de cultivar, plantar e colher e crescer, trazer frutos dignos de arrependimento perante Hashem.
E agora, vocês têm ao seu favor que vocês têm lutado um pelos outros. Eu espero que vocês continuem lutando até o fim. Até o fim. Vocês não movam isso das suas vidas. Isso aí não está errado. Não para de fazer isso. Vamos ler na linguagem de hoje, queridos. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, versículo 9, estamos certos que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Porque o Eterno não é injusto. Ele não se esquece do trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe demonstraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos da Emuná. Eu agradeço ao Eterno porque eu vejo isso na vida de todos, queridos. Eu tenho visto isso na vida de todos vocês. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim também recebam o que o Eterno prometeu. Não desfaleçam as suas mãos. Não desfaleça as suas mãos. Errou, não abandona, faz de novo, faz até você conseguir fazer certo. Faça o certo, em nome de Yeshua. Não desista de você mesmo. Não desista daqueles que você ama. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nos ensina, Pai. Nos ensina a sermos uma terra boa de plantio, uma terra virtuosa perante teus olhos, onde o Senhor tenha prazer de andar. Uma terra que o Senhor olhe e se agrade daquilo que o Senhor vê. Nos ajude a sermos capacitados a sermos o melhor para Ti. Coopera conosco, Pai, o Senhor, que é Senhor sobre as nossas vidas. É o que eu te suplico, bondoso de Israel. Fica conosco, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.